cientista político Fernando Schiller para falar conosco de uma discussão muito importante. Olha, essa aqui é muito mais relevante em termos de funcionamento da eleição do que a do voto impresso. É a Comissão Especial da Reforma Política, que ontem aprovou o seu relatório, que será levado a plenário agora. Fernando Schiller, bom dia, seja bem-vindo, hein? Tudo bem, bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio, ouvintes, prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Schiller, esse assunto é intrincado, então eu queria primeiro, antes da gente começar aqui a já traçar considerações a respeito do que foi aprovado, pedir para você fazer um resumo para os nossos ouvintes das principais mudanças que passaram na Comissão de Reforma Política e que vão ser agora debatidas pelo plenário da Câmara. Olha, Thaís, foi uma surpresa total isso, quer dizer, que a gente vinha acompanhando, havia a possibilidade de que isso fosse aprovado, mas eu diria que foram 3 modificações as mais importantes. Na comissão tem a relatoria da deputada Renata Abreu. Ela, segundo ela, reflete a maioria, eu chamaria quase a maioria silenciosa da Câmara dos Deputados, né? E são 3 questões básicas, né? A primeira delas é o Distritão. O Distritão, que é um sistema que basicamente explode a lista partidária, né? Então, quer dizer, se explode os partidos ou não, a gente pode interpretar, mas que explode objetivamente a lista partidária. O voto no Brasil hoje, às vezes as pessoas não se dão conta, né? Mas ele é um voto em lista. Então você vota num candidato e o número de votos, quer dizer, o voto vai para a lista do partido e o total de votos dado a esta lista partidária é dividido pelo quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número de cadeiras, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, não é? Sobre o total de votos válidos. Então esse é o quociente eleitoral. Então você tem ali, então se o partido fez o total de votos do partido dá direito a quantas cadeiras, né, a partir do cálculo do quociente eleitoral, né? É um cálculo relativamente simples de fazer. Depois tem as sobras, chamadas sobras, né? Você tem a distribuição do quociente eleitoral, mas aí você tem uma quantidade de partidos que fazem o quociente eleitoral mais um percentual do quociente eleitoral. E essas sobras são redistribuídas, né, proporcionalmente, né? Isso é assim que funciona o sistema eleitoral brasileiro há muito tempo. Essa criação vem lá do Código Eleitoral de 32, foi indo Constituição, a Constituição foi consagrada na Constituição de 88, né? É um sistema, eu diria assim, ele é semi-personalista, né? Porque vale a personalidade, mas você tem aquela situação clássica onde um grande puxador de votos, a gente teve o Enéas no passado, o Tiririca, agora recentemente vemos o Eduardo Bolsonaro, enfim, aqui a Janaína Pascoal, enfim, fazem mais de 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, e acabam elegendo ali um deputado com 50 mil votos, com 40 mil votos, até com menos, 15 mil votos para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa, né? Bom, esse modelo, teoricamente, agora vai ser substituído, se for aprovado pela Câmara e depois pelo Senado. Acho muito difícil, já adianto, pelo Distritão. O Distritão é o sistema mais fácil de entender. Simplesmente é o seguinte, você tem 33 cadeiras, aqui no estado de São Paulo tem 70 cadeiras para a Câmara Federal, os 70 mais votados vão entrar, né? Então, quer dizer, por que isso explode os partidos? Porque aquela ideia de que há uma lista partidária, aquela preocupação, quer dizer, dos partidos em estabelecer uma nominata, enfim, e ter uma certa expressão como coletivo, essa explode totalmente. Cá entre nós, já não há muito no Brasil isso. Isso já não há muito, né? Por quê? Porque como a lista partidária é aberta, né, em muitos países do mundo, quer dizer, a lista é fechada. Então, quer dizer, que se a lista é fechada, bom, aí sim você tem a representação do partido, porque é o partido que faz o ordenamento da lista. A diferença entre a lista aberta e a lista fechada é que na lista fechada, quem dá preferência é a elite do partido, ali é o diretório, a convenção do partido. Isso nunca aconteceu no Brasil, nós nunca fomos tão assim apaixonados e nem confiamos tanto em partido político para dar essa prerrogativa para o partido. Quer dizer, a lista é ordenada pelo eleitor. No caso do Distritão, nem lista tem, simplesmente a bancada diretamente é eleita com base nisso. A segunda modificação, essa me surpreendeu, eu acompanhei muito diretamente essa discussão, e é a introdução do chamado voto ranqueado.
voto preferencial para as eleições de 2024, as eleições presidenciais, né? Aliás, as eleições municipais de 2024, né? E o que é o voto ranqueado? Esse eu vou dizer assim, vai ter uma matemática aí que as pessoas vão ter que aprender um pouco, se é que vai ser aprovado, isso acho que é muito difícil, que é basicamente o seguinte: elimina o segundo turno, não tem mais segundo turno, né? Segundo os defensores da teoria, até barateia a eleição, né? Então, quer dizer, o eleitor não votaria mais num candidato, ele votaria em 4 ou 5 candidatos, dependendo da definição. Para cargos executivos, isso é muito diferente do que a gente tem hoje, né, Muito Schiller? diferente. Então, você votaria lá, por exemplo, quero votar no Geraldo Alckmin, no Henrique Meirelles, no Guilherme Boulos e no Fernando Haddad, certo? Por uma preferência minha, quer dizer, ele ranqueia. Eu prefiro esse, mas se não der esse, eu quero o segundo, se não der esse, eu quero... Como é que se faz isso, Schiller? Tem uma pontuação diferente para o candidato número 1, número 2? Não. Você faz o seu ranking e daí o que vale, no fundo, é a contagem. Na contagem, se algum dos candidatos desse ranking obteve 50%, terminou a eleição. Uhum. Se ele não conseguiu 50%, você elimina o último da lista e joga as segundas opções do último da lista, né, para os seus respectivos escolhidos, né, e aí vê o resultado, né? Aí vê o resultado. Por exemplo, então vamos lá, o candidato 4, que tirou, numa lista de 4, ele tirou o último lugar e teve 15%. Esses 15%, colocaram ele como candidato preferencial, mas na segunda posição distribuíram, vamos dizer, equitativamente para os outros 3, tá certo? Vamos supor, né? Então, joga exatamente esses votos que foram dados à segunda posição para os candidatos que foram o 1, 2 e o 3, que ficaram na frente dele, que não foram eliminados, e vê se chega nos 50%. Se chegar nos 50%, aí terminou a eleição, né? Se não chegar, faz de novo o mesmo processo. Schiller, essa é uma invenção daquele político que é sempre o segundo voto de alguém, né? Aquele político que acaba... Você sabe que no meu estado teve um governador, Luiz Cavalcante, ele perdeu a eleição no interior, perdeu na capital e foi eleito. Por quê? Porque ele foi o segundo voto no interior e o segundo voto na capital. Os vencedores no capital e no interior ficaram lá em terceiro voto, né? E aí ele acabou eleito, né? Mesmo não tendo vencido a eleição. Essa coisa do distritão, né, produziria mais justiça também, né, ao eleitor. O eleitor quer eleger aquele deputado. Se ele for eleito, tudo bem. Aí o partido, na verdade, essa coisa da legislação partidária, permite que o partido se aproveite de maneira oportunista da votação, digamos assim, excessiva ou para além do necessário do candidato para meter ali algum. A gente vê na época por exemplo, do Enéas, teve deputado federal que tomou posse com 200 votos, né? O Schiller lembrando com muita propriedade que candidatos com baixa votação e tal, e citou exemplo de 15 mil, que isso de fato para um estado como São Paulo... Tentei ser generoso aqui, Cláudio, mas teve gente com muito medo. Mas você medo. lembra, Schiller, teve deputado com 200 votos que virou deputado federal, né? O Valdemar Costa Neto inventou a candidatura do... Valdemar Costa Neto, né? Ele inventou a candidatura do Tiririca para ele ser eleito, né? O Tiririca teve um caminhão de votos, mais de 1 milhão de votos, e isso acabou favorecendo a eleição dele. Outro beneficiado com esse tipo de jogada foi o Genuíno, no Partido dos Trabalhadores, que se coligou com o partido do Valdemar Costa Neto, exatamente nessa eleição do Tiririca, e acabou eleito deputado federal. O Rodrigo Maia só foi eleito deputado federal da última vez, neste atual mandato, exatamente se beneficiando de coligações dessa natureza. Você não acha, Schiller, que o distritão que considera os deputados serão eleitos aqueles os mais votados? Simples assim, é como se fosse eleição majoritária. Isso não daria ao eleitor um senso maior de justiça, de justeza dos votos? Olha, Cláudio, eu diria o seguinte, se você comparar o modelo de voto que nós temos hoje, a lista aberta, com o distritão, eu arriscaria dizer que não há muita diferença. A grande diferença é essa que tu colocaste. Quer dizer, que você não vai ter esse fenômeno
do puxador de votos, levando um candidato com muito pouco voto, porque fica lá na ponta da lista, né, você não sabe... Aliás, é interessante isso, né, porque a pessoa votou no Tiririca, mas ela não sabe quem ela está elegendo, porque ela está elegendo alguém lá atrás, né, ou mais de um, ou dois, ou três, né, muitas vezes o candidato arrasta, né, então eu concordo contigo nesse ponto, né, eu sei que muita gente não concorda, mas eu tendo a concordar no sentido de que hoje o voto já é personalista, nós já votamos, só que como tudo acaba no quociente eleitoral, certo? Tem esse efeito lateral. Ô, Schiller, mas aí o melhor não seria dividir o território em distritos para você eleger aqueles que tiverem mais votos nos distritos e ter uma proximidade maior do eleitor com o candidato, em vez de abrir para tudo, assim, e aqueles que são mais conhecidos e têm mais popularidade ocuparem as cadeiras no parlamento? Pois é, esse é o grande problema, né? Eu tenho, já várias vezes coloquei aqui no programa, eu acho que esse era o caminho correto, na minha visão. Quer dizer, muitos países de democracia avançada, você vai nos Estados Unidos, vota no distrito, né? Quem viu House of Cards lá do Netflix, muita gente viu, né? O candidato era aquele, não me lembro o nome dele, que era o presidente da Câmara, acabou presidente dos Estados Frank Unidos. Underwood, né? Que abandonava tudo lá no Congresso para ir resolver um problema no distrito dele, né? Ele estava quase chegando à presidência já, ele era o presidente da Câmara, o líder do partido, mas ele voltou, deu um problema, uma moça morreu, porque foi um outdoor mal colocado na estrada, distraiu ela morreu, havia uma discussão no distrito dele, e ele passou 3 dias lá, indo nas igrejas, discutindo com a comunidade, indo nas escolas, reuniões com eleitores, enfim. Por quê? Porque aqueles eleitores sabiam que o seu representante era o Frank Underwood e queriam falar com ele, diretamente com ele, né? O problema, por isso que eu digo, não vejo grande diferença, no fundo, entre a lista aberta e o distritão. Por quê? Porque tanto na lista aberta como no distritão, o eleitor não sabe bem quem representa, e o eleito também não sabe a quem ele representa. Pega um Tiririca da vida, ele pode ter feito 1,5 milhão de votos, mas são 1,5 milhão de votos feitos em 500 municípios, tá? 500 municípios. Então, todo o estado. Então, ele tem um punhado de votos aqui, um punhado de votos no outro lado, no outro. Quem é que ele representa? Ele representa todo mundo, né? Cá entre nós, não é um voto ideológico, né? Não é uma característica do país, o voto ideológico. O voto ideológico é um voto de lista partidária, né? Então, o problema aqui do voto distrital, Pedro, é que quando bate isso, eu já acompanhei várias discussões no Congresso sobre isso, quando bate, os deputados fazem a conta do distrito. E eles acabam chegando à conclusão, muitos deles, que não se elegeriam pelo distrito. Porque no distrito tem um competidor forte. E aí e eles não querem ter um competidor. E tem os candidatos das corporações também, né, Schiller? Esses não só aí isso, tem das a discussão, corporações não seriam eleitos. Né? E a discussão de qual vai ser o limite de cada distrito, não é? Que é fundamental nessa hora também da divisão dos votos. A gente partiria do zero aqui. Esse código também nos Estados Unidos há uma grande discussão sobre se você muda um pouquinho a geografia do distrito, você muda o resultado eleitoral, você tem um potencial de mudar o resultado eleitoral. Agora, uma observação que eu faço só, Cláudio, é que a Câmara hoje, o sistema político é montado para o sistema personalista, porque o deputado tem as emendas, o deputado tem uma enorme estrutura, os 25 assessores, passagem aérea, etc. Então ele tem máquina para fazer campanha. A eleição, como está colocada hoje, é uma eleição de máquina. Ele faz voto em todo o estado. Ele faz voto em muitos municípios, muitas regiões, né? O voto distrital baratearia, ou seja, ele faria voto, ele teria que fazer voto naquele distrito, ele teria que prestar muito contas para aquele distrito. Alguns dizem que ele criaria os chamados vereadores federais. O pessoal, isso é muito... Mas cá entre nós, né? O Churchill foi eleito no distrito, né? Margaret Thatcher foi eleita no distrito, Tony Blair foi eleito no distrito. Não eram propriamente vereadores, né? Agora, eu fico muito impressionado com a disposição da Câmara de alterar a legislação e aprovar o distritão, porque menos de 40% dos deputados federais hoje, né, seriam deputados se o distritão tivesse valendo em 2018. Né? Eles foram eleitos, a maioria da Câmara foi eleita exatamente se aproveitando ali, utilizando-se do voto de legenda. Eu acho que é uma coisa bastante relevante a ser considerada.
considerada. Outro ator nessa discussão é a direção partidária, né? Os presidentes de partidos, dirigentes de partidos, proprietários de partidos, aqui no Brasil, há alguns partidos que têm proprietários, né? É o caso do PDT, por exemplo. Tem lá um cara que é o dono, né, do PDT. E, na verdade, o distritão enfraquece a direção partidária, né? Essa questão é que está levando os líderes de partido, os líderes que eu falo, presidentes, né, da estrutura partidária, que estão pressionando, estão contando com a solidariedade lá do Rodrigo Pacheco para impedir a aprovação disso no Senado. Schiller, como é que você vê isso, o papel da direção partidária na definição dessa discussão sobre distritão, distrito misto, ou continuar tudo como está? Olha, Cláudio, eu acho que colocasse bem, assim, as direções partidárias no país, elas estão desacreditadas, né? A pesquisa de opinião todas mostram. Esses dias eu analisei uma pesquisa sobre confiança nas instituições. Sabe qual é a instituição que as pessoas mais confiam no Brasil? É o Corpo de Bombeiros. E qual é a instituição que as pessoas menos confiam no Brasil? Partido político, em 6%. Né? Então, e depois, nós temos a maior pulverização partidária do mundo. Nós temos 16 partidos arredondando relevantes na Câmara Federal. Né? O segundo país com mais partidos relevantes é 10. Então nós estamos disparados, a democracia no mundo mais pulverizada, né, em termos de partidos políticos. Se você aliar, então, o descrédito dos partidos com a pulverização, quer dizer, direção partidária no Brasil tem uma baixíssima credibilidade. Então isso joga água no moinho do distritão, porque você vai, né, você tira muito poder da direção partidária. Né? Agora, as direções partidárias, elas comandam o fundo eleitoral, elas comandam o fundão, né? Elas têm essa prerrogativa da montagem da lista, porque controlam ali os diretórios estaduais, diretórios municipais. Então, quer dizer, eu diria assim, agora, tu me perguntas, bom, mas isso é um desprestígio das direções, as direções são contra o distritão? Algumas são, mas como os políticos no Congresso, eles têm muita estrutura, muito dinheiro, né, e muita condição de competir eleitoralmente, muitos deles, e a maioria deles são as próprias direções partidárias nos estados, porque geralmente o deputado eleito é o dirigente partidário, para ele faz pouca diferença, no fundo, né? E isso é, para mim, a razão do sucesso do distritão, porque o deputado que já se elegeu, ele pode até ter chegado na Câmara com os 10 mil votos dele, né? Mas uma vez que ele esteja na Câmara, ele ganhou a mídia, ele viaja por todo o estado, ele distribui 16 milhões em emendas parlamentares, 25 emendas, não é? Fora as emendas chamadas orçamento secreto, aí, daquelas emendas de relator, etc. Eu não acho que é um orçamento secreto, mas são emendas de relator, ele tem acesso a isso. Enfim, então ele começa a gostar do distritão. Não é? Como ele é o comandante do partido na região, para ele faz pouca diferença, então ele vai se eleger. E pensa na eleição dele. No distrital já complica, porque ele pensa, pô, mas para um pouquinho, tem um concorrente lá na minha região que eu posso ficar fora, né? Vou ter que disputar com esse cara. Né? Então o distritão anda bem no Congresso. Minha última observação sobre isso, que teve uma terceira coisa que foi aprovada aí, Cláudio, Thaís e Pedro, que foi o fim da proibição das coligações nas eleições municipais. Né? Que tinha sido um enorme avanço. Não sei se o Cláudio vai concordar comigo. Foi um avanço nas últimas eleições. Né? Nós aprovamos isso na minha reforma, comandada no governo Temer, 2017. Ou seja, imagina o seguinte, você tem uma coligação entre o Democratas e o PT no município, certo? Você é uma pessoa de esquerda, você acredita em todas as bandeiras do PT, então você vota no PT. Só que o candidato que você votou do PT não se elege. Mas como ele está na lista da coligação com o Democratas, não é? Você acaba elegendo o candidato democrata, que pensa exatamente o oposto. Por quê? Tem uma sopa de letrinha, literalmente uma sopa de letrinha aí nos estados. Eu tenho aqui o dado na mão, a proibição da coligação nas proporcionais teve um enorme efeito de redução da pulverização partidária nas câmaras de vereadores de todos os estados. Na média, nós passamos em uma eleição no Brasil, de 2016 a 2020, de 6,7, média dos partidos, entre todas as unidades da federação, para 4,9. Vejam bem, de 6,7 para 4,9. A fragmentação, o número de partidos na Câmara. Então, em vez de dar a quebra, porque são 27 estados, mas vamos lá, vamos arredondar.
Em vez de ter 7 partidos na Câmara de Vereadores, vai ter 5. Alguém poderia dizer assim, mas qual é a diferença? A diferença é maior governabilidade, é menos partidos para negociar, menos partidos para distribuir cargo, menos partidos para compor ali o governo. Tá? Em Alagoas, foi a maior redução, foi de 7 partidos para 3. Então, quer dizer, o país conseguiu dar um passo para reduzir a pulverização partidária, que é um grande anseio. Hoje, olha, 10 entre 10 debates que eu participo, analistas políticos, etc., reconhecem que esse é um enorme problema. O Supremo derrubou a cláusula de barreira lá em 2006. A gente, então, a duríssimas penas, 11 anos depois, em 2017, se criou essa proibição. O que me surpreende, Thaís, para fechar aqui, porque esse assunto vai longe... Você gosta pouco desse assunto, né, Chico? Eu gosto muito desse assunto, até por questão profissional. Mas, assim, o que me surpreende, para ser a minha última frase... Mas ele é um estudioso, tá certo. O que me surpreende é que nós estamos 4 anos depois. Ou seja, o país não deu nem tempo para experimentar essa proposição que foi aprovada em 2017, já quer mudar, aí fica difícil. Esse é o Fernando Schiller, hein? Profundo conhecedor aí de reforma política. Por isso que a gente convidou o Schiller, nem é dia do Schiller aqui, mas a gente convidamos, claro, porque teve uma novidade e ele explica bem, fala com propriedade, tem argumentos sólidos, por isso participa conosco aqui hoje em edição extra do Jornal Gente aqui para tratar desse assunto. Schiller, um abraço para você, hein? A gente vai voltar nesse assunto. Fala, Cláudio. Só para deixar aí uma coisinha na cabeça do Schiller para ele pensar sobre isso e falar conosco depois. Essa aprovação da coligação municipal é meio que uma compensação, né, em relação ao Distritão, eu tenho a impressão. E também o reconhecimento de que com o Distritão perderia sentido, em princípio, a proibição de coligação municipal. Enfim, é algo para a gente pensar e conversar depois. Tá bom, grande abraço, boa semana. Tchau, um abraço, Schiller. Tchau.